finalizar o seminário, que foi feito por mim, Valéria, pela Gabriele e pela Flávia, decidi organizar a minha parte em um mapa mental, onde irei explicar todo o conteúdo. Vamos lá? Karl Marx é o nosso pensador. Marx é importante tanto para a filosofia quanto para a sociologia, devido ao materialismo histórico, um método de análise da sociedade que resultou das influências desse pensador. A mais notável delas, Hegel e sua dialética. Entretanto, ao contrário de Hegel, Marx afirma que são as condições materiais de existência que definem as relações sociais. Ou seja, não é a ideia ou a razão que constrói o mundo à sua volta, mas o contrário, a matéria que determina a ideia. Nas palavras de Marx, não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, pelo contrário, seu ser social é que determina sua consciência. Assim sendo, uma sociedade é a expressão de suas condições materiais. Marx chamou de infraestrutura a base material da sociedade, que age através do modo de produção, que é a maneira de como as forças produtivas são articuladas pelas relações de produção. A infraestrutura expressa, então, todo um conjunto de leis, regras, valores e ideias que servirão de suporte ideológico dessa base material. Essa é a superestrutura, o nível ideológico e político-jurídico da sociedade. Toda elite tentará justificar seu poder através de um conjunto de ideias. Produz, assim, representações da realidade que atenda a seus interesses. Eles permitem continuar a exercer seu domínio sobre as demais classes sociais. Dessa forma, as ideologias das classes dominantes tende a se tornar a representação da realidade de todas as classes. É mais fácil os trabalhadores acreditarem que o desemprego crescente é consequência da sua falta de qualificação e não da transformação na base material provocada por estratégia de maximização do lucro por parte da burguesia, por força da reprodução da ideologia. Para Marx, em uma perspectiva histórica, todas as sociedades mantêm relações sociais de produção exploratórias. Para Marx, em uma perspectiva histórica, todas as sociedades mantêm relações sociais de produção exploratórias, com a elite detendo controle sobre a riqueza produzida pela classe oprimida. Nas relações sociais de produção do capitalismo, são observadas duas principais classes, que são a posição ocupadas nessas relações. A burguesia, que controla os meios de produção e explora o proletário pela mais-valia, e o proletariado, aqueles que nada possuem além da sua capacidade de agregar valor pelo trabalho. Essas classes estão em constante conflito, chamado por Marx de luta de classes. Essa tensão decorrente da exploração de uma classe sobre a outra acontece porque os burgueses visam sempre maximizar seu lucro. Lembre sempre que o acúmulo é o objetivo do capitalismo. Devemos lembrar sempre que o acúmulo é o objetivo do capitalismo, enquanto o proletariado luta por condições minimamente dignas de existência. A mais-valia se dá por uma diferença de valor. Quando produzimos algo que é útil, esse objeto tem valor de uso. O valor de uso pode ser pessoal ou estar em coisas que não são negociáveis. É baseado na utilidade ligada às propriedades físicas do objeto. Um grande exemplo é o oxigênio, que é vital para todos os seres humanos. E mesmo assim não é comercializado. O que define uma mercadoria é o valor de troca, ou seja, que haja uso social desse objeto. Uma mercadoria é um produto de trabalho que será trocado. E como medir o valor de troca? Pelo tempo socialmente necessário para a produção dessa determinada coisa. Se leva 3 horas para produzir um sapato
e 6 para produzir uma lâmpada, então 2 sapatos valem uma lâmpada. Na mais-valia, o valor pago pelo burguês ou proprietário para a produção das mercadorias e o valor que essas mercadorias alcançam no mercado são diferentes. Quando usa a força de trabalho comprada do proletariado, a burguesia gera mais valor, já que o trabalho agrega valor à mercadoria, que necessita para remunerar por esse trabalho. Essa diferença só é possível porque o valor de uso da força de trabalho é maior que o valor de troca. No modo de produção capitalista, não são as pessoas o objetivo da produção, na satisfação de suas necessidades, mas a produção em si. Isso possibilita uma gestão fragmentada e eficiente do trabalho. Por não acessar, controlar e aproveitar o resultado pleno do seu trabalho, o trabalhador sofre alienação, afastado daquilo que, no fim das contas, é o seu espelho. O afastamento social entre o trabalhador e o produto do seu trabalho são ignoradas. Como desdobramento, a própria organização da sociedade se fragmenta, as atividades econômicas, as profissões, as artes, o saber. Assim, o trabalhador não consegue mais conceber o processo produtivo na sua totalidade e perde a noção de como esse processo se dá e de sua posição nele, perdendo a noção das consequências jurídico-políticas e ideológicas desse processo. O trabalhador é afastado também do consumo, assim não podendo desfrutar da riqueza que é consequência de sua atividade. O trabalho passa a se tornar não mais a realização do ser humano como ser humano, aquilo que o diferencia de outros seres, mas a atividade Desprazerosa, tornando-se nada mais que uma mercadoria disponível para a compra da burguês e uma peça numa engrenagem que compõe as forças produtivas. O trabalhador sofre o processo de reificação, onde pessoas e relações passam a ser uma coisa. Nesse processo de coisificação, o trabalhador busca sua completude, que tende a ocorrer quando adquire aquilo que lhe foi afastado. Já que não se sabe mais quem fez o objeto, passa a ser mais importante ter o objeto. Este descontrole, por fim, permite que o objeto adquira características sobrenaturais. Claro que os objetos não possuem tais características, mas a intensa mercantilização do sistema capitalista e o afastamento entre os homens e as coisas gera o fetiche, que faz com que as últimas ganhem vida. Ocorre quando as relações sociais e a própria vida material passam a acontecer através das coisas. As mercadorias passam a ser adotadas por características que não possuem, atribuídas subjetivamente pelos seres humanos. A transformação de dado modo de produção são possíveis através de uma praxis revolucionária. Acontece quando a classe oprimida toma consciência de sua condição, consciência de classe, percebendo as implicações políticas e econômicas da estrutura social. Essa tomada de consciência ocorremos um constante fazer pensar com atitude prático-crítica, em que circunstâncias em que a vida acontece são tanto pensadas quanto construídas pelos homens. A praxis revolucionária não é uma atitude de materialismo extremo, nem de idealismo extremo. Afinal, para Marx, os homens fazem a sua própria história. Não a fazem como querem. Não a fazem como circunstância de suas escolhas, mas sim sobre aquelas que se defrontam diretamente.